Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Saúde News. Esse é o terceiro episódio do nosso videocast em que a gente, no mês de setembro, está falando a respeito das emoções, está falando a respeito de saúde mental, tendo como gancho a campanha Setembro Amarelo. Dessa vez, o assunto são os relacionamentos amorosos, né? Que são fontes de prazer, de descobertas, mas que muitas vezes podem representar questões como violência e também dependência emocional. O que é um relacionamento abusivo, né? Quais são os sinais de alerta que devem estar presentes quando a gente fala de um relacionamento e de que forma que a gente mantém essa relação de uma maneira saudável? Para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui para o estúdio algumas convidadas. Hoje a gente tem aqui a Jaque de Botton, que é diretora e sócia-diretora, né, da The School of Life Brasil. Tudo bom, Jaque? Tudo bem, Bem-vinda. Isabelle? Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês. A gente tem também a especialista em psicologia clínica, Thaís Marques. Tudo bom, Thaís? Tudo ótimo, Isabelle. Muito obrigado pelo convite. E também a Isabela Félix, que é psicóloga e que também viveu um relacionamento abusivo e vai dividir um pouco dessa experiência com a gente. Isso, exatamente. Estou aqui realmente para trazer experiências para o pessoal que está ouvindo, para o pessoal que está vendo. E obrigada pelo convite. E a gente vai começar então esse nosso papo aqui, hoje só mulheres à mesa, né? A gente vai falar um pouco sobre o que é um relacionamento saudável, né? Como é que a gente pode partir daí para falar sobre as outras questões. Quem pode começar? Olha, eu posso falar um pouco sobre a ideia por detrás dos relacionamentos amorosos, né? A The School of Life é fundada por um filósofo e escritor chamado Alain de Botton, que se debruça em cima dessa ideia com bastante amor há bastante tempo. E a ideia central é que amor dá trabalho, né? Então, assim como no esporte a gente é o que a gente treina, a gente acredita que o amor é algo que você precisa olhar para ele com um olhar de que ele pode ser construído. Então, nesse sentido, o que a gente acredita é que você conseguir dizer para um parceiro aquilo que você sente e expressar de uma forma clara, construtiva, e você escutar, né? Então, portanto, você ser um bom professor do que é amar para você e um bom aluno do que é amar para o seu parceiro ou para a sua parceira é fundamental nesse sentido, né? A gente conversava aqui fora um pouco sobre como que o amor ele é construído diretamente pela relação que você teve com seus cuidadores inicialmente. Então, o seu pai, a sua mãe, ou por quem cuidou de você. Portanto, o amor é muito diferente para uma pessoa ou para outra. São planetas, digamos assim, se relacionando. Uhum. E Thaís, o que você Perfeito. pode... O Paul Ekman, ele fez uma pesquisa ampla sobre as emoções básicas e o amor não é uma emoção básica. O amor é que nem a Jaque trouxe, é uma construção, que vão caber vários elementos. Então, às vezes, tem uma confusão entre paixão e amor. Então, quando a gente se apaixona, é aquela coisa assim arrebatadora, aonde é disparado é o nosso cérebro límbico. A gente tem uma redução de atividade aqui do córtex pré-frontal que a gente tem redução quando a gente bebe também. Então, quando a gente bebe, às vezes a gente tem alguns comportamentos que a gente não teria sóbrio, né? Tem aquela ressaca moral depois. O nosso juízo, ele está comprometido. Então, às vezes as pessoas se apaixonam. As pessoas agem totalmente por essa emoção, não conseguem ali identificar ali algumas bandeiras vermelhas que a Às outra vezes por pessoa impulsos tem. também, né? Oi? Às vezes por impulso também, né? A gente fica totalmente impulsiva. Aqui é o nosso cérebro, a parte mais antiga, né? O nosso jacaré. Então, é a parte totalmente impulsiva. Então, a gente não tá ali no nosso melhor juízo de valor. Então, também a gente separar o que é paixão do que é amor é muito importante. Isso que a Jaque trouxe é fundamental. O amor é uma construção. O amor demora tempo. O amor é um investimento. Então, a gente saber que construir um relacionamento saudável nem sempre vão ter aquelas borboletas no estômago, aqueles fogos de artifício. A gente vai ter que investir, a gente vai ter que ter paciência, a gente vai ter que conversar muito para poder alinhar as duas pessoas ali dentro da relação. Então, o amor acaba sendo uma escolha também. Eu costumo dizer que o amor ele não é fácil. O amor ele não é algo fácil. A gente às vezes até mesmo pode, por momentos de paixão ou até mesmo por momentos alegres, felizes com aquele, né, com o companheiro, com a companheira, a gente pode até mesmo achar que, nossa, como é fácil amar.
Como que eu consigo amar aquele próximo tão tranquilamente, tão bem? Mas já começaram a perceber que quando existe uma briga, por exemplo, no casal, a gente se pergunta, nossa, mas é difícil, né? O fulano é complicado, é difícil amar aquela pessoa. Então, o amor ele não é fácil. A gente, por algum momento, a gente pensa que é uma missão fácil, mas não é. E Eu adoro a ideia, Isabela, que não são os opostos que se atraem, são os dispostos. Sim. Então, é quando você atravessa essa barreira daquilo que você tem em comum, porque, a princípio, o que você tem em comum é o fácil, né? Mas você se manter num amor duradouro, né? Você se manter casada na estrutura do que é o casamento, na ideia que a gente construiu ele até hoje, né? É algo que ele demanda uma disposição, um desejo ativo, Sim. assim como você construir. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma ideia assim de que, bom, quando você vai estar num relacionamento e você vai procurar aquilo que te agrada no outro, é uma coisa meio narcisista, né? Você quer encontrar um pouco do seu eu no outro, assim, você não está disposto a amar aquilo que é diferente de você, é uma provocação para vocês. Vocês acham que esse sentimento faz sentido? Sim, desculpa. É porque eu ia falar exatamente sobre isso, porque eu já passei por um relacionamento abusivo, né? Só que, no caso, eu era abusiva do relacionamento. Então, eu estou aqui para mostrar, digamos que a outra face, né? E a gente costuma realmente, né, na época, isso foi em 2018, até eu buscar realmente uma ajuda psicológica, né? Uma ajuda profissional, eu achava realmente que todo mundo deveria ser como eu. Eu achava que o próximo, por exemplo, quem eu fosse amar, deveria ser como eu. Então, por que que não é? Por que que não é? A gente fica pensando, caramba, mas por que que não pode ser pelo menos um pouco parecido? Né? Pelo menos um pouco, caramba, a gente pode ter essa junção ali, né? Essa igualdade. Mas não, normalmente a gente ama a pessoa que é totalmente diferente da gente. Às vezes a gente quer moldar aquela pessoa como se a gente quisesse. Mas, Isabela, você não acha que a gente acaba procurando no amor algo que é familiar, mais do que ser Sim. parecido ou não? Algo que te soa familiar. Sim, E que, com portanto, certeza. você consegue... Com certeza, isso a gente está sempre buscando, por exemplo, a gente às vezes cresce no meio familiar, que a gente vê como que é o amor. A gente consegue ver ali, por exemplo, como é o afeto, como é um carinho, como é um abraço. E às vezes a gente quer colocar isso em prática, mas nem sempre sai como a gente... Um amor saudável, Como né? um amor saudável. Às vezes o amor que a gente aprendeu, por exemplo, na infância, é um amor mesmo abusivo, sabe? É uma forma de querer proteger tanto, por exemplo, né? Os pais, eles têm essa questão ainda de querer proteger tanto o filho, que acaba achando que aquilo ali é um amor. Não, porque eu te amo, por isso que eu quero te proteger. Por isso que eu quero que você fique aqui comigo. Excesso de proteção é controle, né? Exatamente. As coisas ficam confusas, assim, nesse campo. E, às vezes, a pessoa entende... O pai ou mãe diz que ama, mas, ao mesmo tempo, bate, ao mesmo tempo, Sim. xinga. E aí, a pessoa cresce acreditando que o diz amor... que aquilo é amor. É essa confusão. Exatamente. E aí, quando ela cresce, ela fica ali vulnerável a ter uma experiência parecida com o que ela teve na infância, de confundir abusos com amor. E aquilo ali fica muito misturado. Então, quando a gente pensa em relacionamentos abusivos, quem teve uma infância difícil, com cuidadores difíceis, é uma pessoa mais vulnerável para, na vida adulta, repetir isso. Então, assim, quem teve problemas na infância com os pais, gente, faça terapia para você poder resolver essas questões e não repetir o que você viveu. É exatamente. muito importante. Eu acho que o resumo é faça terapia, ponto, né? Quem puder fazer Exatamente. terapia. Quem puder, claro. Mas, Mas hoje, por exemplo, eu acho que a terapia ela tá muito acessível. eu Ela acho tá que bem não só a acessível. terapia, mas assim, talvez expandindo um pouco mais, né? Acho que a importância de você se conhecer. Né? O Sim. Sócrates, que falou há 2000 anos atrás, se ele tivesse que resumir em um só comando, o comando mais importante da filosofia seria o conhece-te a ti mesmo. Sim. Né? Então você precisa, se você veio para cá, talvez não seja nem para amar os outros,
mas seja para você se conhecer, porque as situações também em que a gente se coloca são situações que elas vêm para melhorar você, Sim. elas vêm como uma forma de te lapidar, né? E eu acho que ter essa clareza, e aí sim, né, você tem hoje em dia um acesso a diferentes tipos de terapia, e eu acho que para relacionamentos, talvez além da terapia, você ter uma rede de afeto talvez Sim, seja das coisas mais muito importantes que existem, né? O amor, a amizade é um tipo de amor tão especial, né? Não só o amor romântico, Sim. mas essa rede que te segura, né? Quando Uhum. tudo dá errado. E até mesmo, inclusive, você estava falando de Sócrates, né? E isso me fez lembrar também de algumas sessões de terapia que eu fiz, né? Quando eu realmente reconheci que eu estava errada, né? Porque até então o erro não era meu, né? O erro era do próximo, Do outro, né? Não Do é outro, comigo. não é É comigo, ótimo eu sou a dona, jogar eu pro sou a outro, dona né? da razão, né? Então, assim, o outro que procura terapia, eu tô bem comigo mesmo. E mesmo, até mesmo fazendo a faculdade de psicologia, eu ainda tinha esse mesmo pensamento. E quando eu comecei a fazer terapia, quando eu voltei, né? Porque eu já fui, já voltei, já fui, já voltei, e hoje eu continuo. E o que me veio muito na mente naquela época é que como é que eu vou conseguir amar o próximo? Como é que eu vou conseguir dizer o que realmente é amor se eu não consigo amar nem a mim mesma? Sabe? Então, Que aquilo lindo. ali foi construindo dentro de... Eu fui mudando a minha percepção de tudo, porque simplesmente eu reconheci em mim que a mudança tem que começar por mim. Não é pelo próximo, não é o próximo que tem que fazer uma terapia para mudar e se adequar a mim. Não, mas comigo. Então, você estava falando de amor e eu acho isso muito importante, o amor próprio. Já que trouxe um ponto muito importante para cá, que é sobre a gente ampliar ali as nossas relações e até para a gente sair de relacionamentos abusivos, a gente ter uma rede de apoio é fundamental, é muito importante. E a gente tem que ampliar o que a gente considera amor e não ficar só preso no aspecto ali romântico, sexual. Isso também é um fator de proteção para a gente, de viver relacionamentos abusivos. Mas também podemos viver relacionamentos abusivos nas amizades, no trabalho. Sim. Em qualquer Isso tipo de relacionamento. porque relacionamento é relacionamento. E como a gente se relaciona com a gente e com o mundo, vai refletir em todos os campos. Não só no relacionamento amoroso. A Então, às Thaís, vezes, tem isso. amizades tóxicas, né? E o que a Thaís falou ali no início sobre a definição do amor, né? Então, voltando para os gregos, os gênios. Volta para os De gregos. tantos Vamos pra Grécia anos, de né? novo. Mas eles falavam que o amor era um sentimento tão amplo que eles não conseguiam definir em uma palavra só. Então, você tinha pelo menos 3 palavras. O eros, que é esse amor químico, erótico, que é maravilhoso, que parece que você está Sexual. drogada, que você não consegue pensar em outra coisa, você levita. O ágape, que é mais uma amizade, e o philos, que é um tipo de amor que eu acho lindo, em especial esse tipo de amor, que é o amor que ama os seus defeitos. Então, sabe quando você tem... E isso, às vezes, eu sinto que você tem com pessoas que você conhece há bastante tempo, né? Então, ele traz a vulnerabilidade, ele traz os seus defeitos para dentro desse campo do amar. Porque, de certa forma, a gente tem vivido um amor muito romântico, né? A partir do século XVIII. Essa ideia, que é uma ideia bastante construída em Hollywood, né? De que você ganha um anel de diamante e quase todos os filmes acabavam com, né? E foram felizes para sempre. Mas quem aqui é feliz para sempre? Ponto. Né? A história é muito mais elaborada. A história, o amor de verdade tem a ver com você superar diferenças, com você entender que pensamos diferentes, mas eu consigo respeitar você e, inclusive, aprender com o que você está falando de diferente, né? Inclusive, queria aproveitar essa sua elaboração para falar um pouco sobre a questão da expectativa versus realidade, né? Porque a gente vive numa sociedade onde a gente romantiza
esse amor, a gente romantiza o relacionamento. Então, as pessoas criam uma expectativa de que um relacionamento, um casamento, um namoro vai ser de um jeito. E aí, quando Como os chega filmes, né? o relacionamento real, com problemas, com questões que são absolutamente naturais. A gente não está falando de nada, não precisa ser um relacionamento tóxico ou abusivo, pode ser um problema do dia a dia. E aí encontra uma outra realidade, completamente diferente. Como é que a gente lida com isso? Para não deixar, enfim, o que é verdadeiro, um relacionamento que poderia ser muito bom, mas que a pessoa não consegue simplesmente superar certas diferenças do dia a dia. Como é que a gente lida com isso? Isabelle, você trouxe esse aspecto um pouco do narcisismo, né? Vou idealizar o outro tem que ser assim, o outro tem que ser assado, o outro tem que corresponder às minhas projeções. Então, para a gente poder viver um amor real, a gente precisa quebrar essa idealização. Isso que ela trouxe, né? Ter essa abertura para poder olhar para o outro, não só olhar para mim. Porque se eu quero que o outro caiba nas minhas expectativas, na minha idealização, eu não estou olhando para quem de fato é o outro. Eu não estou construindo uma relação. Eu estou querendo alguém que se adeque ali ao meu mundo. E isso é muito narcísico. Então a gente tem que sair desse lugar, dessa torre, do eu ali, que tudo tem que ser conforme eu quero, para poder aceitar o outro como o outro é. Amar é aceitar o outro com as suas qualidades e com seus defeitos. Agora, quando tem algum conflito, esses defeitos, essas dificuldades trazem conflitos, o verdadeiro amor senta, conversa e pondera, mas aceita o outro como o outro é. Não fica brigando na expectativa de moldar o outro conforme eu quero. E aí isso vai fazer com que o amor não aconteça. Acontece muito na paixão, né? Que a gente está ali idealizando, fazendo uma projeção muito grande sobre quem é o outro, passa o período da paixão, a gente volta a pensar aqui com o neocórtex, tipo, eu me apaixonei por isso? Por essa pessoa? Eu não acredito. Eu não acredito! Como ninguém me falou nada? E as amigas falando, cuidado, os amigos, né? Sim. Mas tem esse período em que a gente sai da paixão para ir para o amor, e esses ajustes são necessários, mas especialmente o ajuste interno, para olhar para o outro como ele realmente é e não como eu espero que ele seja. Inclusive, você falou, né, sobre conversa, isso me veio muito à mente também, porque aquele namoro abusivo, ele não tem diálogo. Se vocês forem parar para reparar, não tem diálogo, não existe diálogo. Por quê? Porque normalmente até mesmo uma pessoa quer conversar, mas a outra não. O que acontece muito isso é nos relacionamentos abusivos, porque normalmente quem é o abusivo ou a abusiva, tá lembrando apenas que o relacionamento abusivo ele não parte somente do homem, né, como normalmente a gente acha. Tem sim mulheres abusivas, sim, e que continuam sendo, até mesmo o marido às vezes continua acalentando aquilo ali para o casamento durar. E normalmente o abusivo ele não quer conversa. Não quer conversa, não quer diálogo. Sabe? Ele vai te ouvir, não, você tá errada. Você tá completamente errada. Eu tô certa, eu tô certo, e acabou você que se vire. Fim de papo. Não, mas poxa, vamos conversar sobre aquela briga. Não, não quero conversa. Acabou. E é exatamente isso. O amor ele precisa ser dialogado. É uma troca, né? É uma troca. Eu acho que as boas isso. conversas, quer dizer, as conversas que são profundas, né? A Thaís estava falando, né, de você olhar para o outro com a certeza de que todos nós somos vasos quebrados, né? Então, todos nós temos defeitos enormes em algumas áreas, né? Para você ser muito competente na área profissional, você tem que abrir mão, talvez, de não ser tão boa filha ou não ser dar tanto atenção aos seus amigos. Então, ninguém é 100% alguma coisa sem abrir mão de algo que lhe que vai lhe fazer falta, né? Então, eu acho que as conversas são muito importantes de você, num primeiro momento de um encontro com uma pessoa, você ter a coragem de fazer as perguntas mais profundas.
Então, por exemplo, Mesmo que vá magoar, né? quando não, mas não é magoar, mas tem a ver, eu acho, com coragem, Como se né? apresentar, Como né? Se você se mostrar. apresentar. Então, por exemplo, você perguntar, então, me fala, Isabela, como é que você é quando você fica com raiva? Sim. Porque o momento em que você vai ficar com raiva vai chegar, né? Então, você é uma pessoa que se importa mais com o passado ou com o futuro? Você tem muita mágoa? Então, você se aprofundar também nesse conhecimento verdadeiro do outro. Conhecer o próximo. E, e aí eu acho que tem 3 habilidades que precisam vir para jogo, como como se você estivesse temperando mesmo uma comida, né? Que é a tolerância, a paciência e a gentileza. Então, você perguntar para o outro, Isabelle, com qual defeito seu você gostaria que eu tivesse mais paciência? Porque é uma forma de eu perguntar para você aonde você sente muita dor. E aí, de novo, né, a gente cai para o início da conversa, que isso é um exercício. Então, você Diário. tem lista de perguntas, a gente tem isso na escola, mas a gente não é o único. Tem a Brené Brown, que fala muito disso, tem a Esther Perel, que é uma referência atualmente que fala muito de amor, que é uma psicóloga belga excepcional. E eu acho que são esses recursos que você precisa trazer para jogo de uma forma leve, de uma forma construtiva, como você faz com tudo na sua casa, né? Você não está numa casa há 15 anos e não tem que pintar a parede, por exemplo, né? E aí eu acho que talvez trazer o humor para essa relação seja algo muito benéfico que a gente acaba se esquecendo, né? No dia a dia, né? Imagina você passar o resto da vida com uma pessoa que não te faz rir, gente. Nossa, Sem gente, condição. não tem condição. Eu não abro mão de tem. várias coisas. Rir, nunca. É verdade. Eu normalmente, até mesmo interrompendo, eu desde bem pequena, eu ouvi, inclusive, o Charlie Chaplin falar que um dia sem rir é um dia desperdiçado. Inclusive, eu tenho essa frase tatuada, porque a minha vida é um eterno riso. A minha vida é um eterno riso. Então, assim, todos os meus relacionamentos, seja amorosos, seja de amizade, seja no trabalho, seja em família, ele tem que ter algum humor, porque é como se eu tivesse vazia, sem aquele riso, sem aquela piada, sem aquela risada, sabe? Sem aquele dia bom, aquele dia feliz. É lindo isso, porque traz também uma coisa meio de criança, né? A habilidade que as crianças têm De rir do nada. de rir do nada e de De falar nos para você, fazer rir também, né? Isabela, vamos fazer isso? E as crianças topam na hora. E a gente Uhum. vai ficando mais velho e em algum momento alguém fala pra gente, Vai acabou a ficando com brincadeira. vergonha, né? Exatamente. Na hora que se falar acabou a brincadeira, começa a dar tudo errado. É verdade. Acabou a Agora, brincadeira gente, nunca. Quando a gente está falando de relacionamento abusivo, tem pessoas que podem estar vivendo uma situação como essa, né? Como é que sai dessa, né? Você está vivendo ali, você já identificou que tem alguma coisa que não está funcionando bem, já não tem mais conversa, já está naquele ponto em que a pessoa está mais aborrecida do que está num relacionamento saudável, já não está mais dividindo a vida, né? Como é que faz para romper um ciclo que está desse jeito, assim? Já se identificou que, olha, tá bom, entendi, não é isso aqui, mas não consegue sair. Isso é comum também, né? Como que faz? Na minha experiência clínica, quando eu recebo algum paciente que se encontra nesse momento, o primeiro passo que a gente faz é fortalecer os outros vínculos. Quanto mais vínculos saudáveis ela tiver com outras pessoas, seja com família, com amigos, é mais fácil para a pessoa conseguir sair dessa relação sem ter aquela queda, sem voltar, sem ficar se sentindo muito sozinha, porque essa vulnerabilidade a pessoa termina. Porque mal ou bem aquele relacionamento está ocupando um papel. Tem o lado ruim, que isso é o que faz as pessoas ficarem muito tempo em relacionamentos abusivos. Ah, isso daqui é ruim, mas também tem esse lado bom. Então, esse lado bom, que é a companhia, a presença, ela pode encontrar em outras relações. Quanto mais fortalecidas estiverem essas relações, mais fácil é para ela conseguir romper com esse ciclo e recomeçar a vida. É algo muito interessante que você falou, porque, né, voltando realmente, eu estive num relacionamento abusivo e normalmente a gente sempre pensa que assim, né, até mesmo quem tá vendo, tá ouvindo, vão se familiarizar com isso, porque normalmente a gente fala que
A gente já está há um tempo, por exemplo, no namoro, no relacionamento, seja noivado, casamento, tá? E a gente sempre se pega, às vezes, na comodidade, tá? Às vezes aquele relacionamento tá abusivo, só que chega um certo momento que a pessoa, ela fala, mas será que vale a pena realmente terminar? Isso, tudo bem que não tá valendo minha cabeça, minha saúde mental tá horrível, eu tô infeliz, mas, poxa, ele me faz bem, ela me faz bem. A gente já está tanto tempo junto, a gente tem filho, a gente já tem uma casa. Eu acho que isso não vale a pena, vamos deixar. E daí vai empurrando, 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 e acaba que você vive um casamento, um namoro muito infeliz, com aquele medo da perda, com aquele medo de realmente ficar sozinha, de ficar sozinho, né, de achar que não vai conhecer outra pessoa igual. Quando na verdade não é assim, né? Olha quantos milhões de pessoas que tem no mundo. A gente às vezes só fica se prendendo àquilo ali porque acha que é o futuro. É aquilo ali que é o futuro. E aí, em cima do que a Isabela falou, um bom pensamento para quem está procrastinando, né, sair de uma situação difícil, é você pensar na perspectiva da vida e na finitude da vida, né? Que a gente genuinamente não sabe o dia de amanhã. Então, a gente passou por uma pandemia e se nesses 2 anos a gente não conseguiu dar mais valor ao tempo, à qualidade de tempo, né? O que a gente faz com o nosso tempo, você não vai aprender nunca mais. Porque eu acho que tem a ver com isso. Agora, como fazer, eu acho que você precisa de ajuda profissional, né? Eu não sou uma especialista em terapia, mas eu acredito que o que a Thaís falou, e aí falando um pouco pessoalmente, todas as vezes em que eu tive que sair de um relacionamento abusivo ou não, essa rede de afeto, essa vitalidade, as pessoas que te deixam com essa pulsão de vida, foi fundamental para mim. E eu também acho que, num sentido maior, a natureza talvez seja a maior terapeuta que existe no mundo, porque ela coloca você em harmonia. Mas, com certeza, a Thaís tocou no ponto essencial, que é você procurar ajuda profissional mesmo, assim, não enrolar, porque a gente não tem toda a vida. A vida, ela é breve e ela é frágil. Não se levar ao comodismo, né? Como muitos levam. Mas assim, e as pessoas que estão em volta, Thaís, assim, podem ajudar? Porque é tão difícil essa posição, né? Aí às vezes você chega e fala, olha, fica de olho, não faz isso, não fica com essa pessoa. Aí eles voltam, o casal volta. Aí fica aquela situação super incômoda, tipo, falei para eles terminarem, agora estão lá juntos, como é que eu vou ficar perto? E as pessoas se sentem incomodadas. É porque, assim, há muito tempo se falava, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Quando começou a questão da violência doméstica a ganhar mais visibilidade, todo mundo começou a dizer, não, se mete a colher sim. E quando a questão do relacionamento abusivo, né, num ponto de vista mais até violento, que a gente não está nem falando de agressão física, mas até violento verbalmente, né? Você está sentindo que aquela pessoa está se sentindo violentada de alguma forma dentro daquela relação. A gente começou a dizer, não, tem que meter a colher sim. E aí, como é que fica a posição de quem está de fora, está vendo que a pessoa não está vivendo uma boa situação, quer ajudar de alguma forma, mas fica se sentindo um pouco, enfim, constrangido de tocar no ponto, né, no ponto chave ali da situação. A gente vai meter a colher sim. Ainda mais se tiver agressão, e agressão que nem você trouxe. Não é só física, é verbal e sexual também. Isso é um ponto importante para a gente esclarecer, que mesmo que você tenha um compromisso com outra pessoa, se a pessoa te corrija... Perdi a palavra. Se a pessoa te obriga ali a ter relação sexual com ela, Coage, né? Coage, obrigada. Faz ameaça. Se você não transar comigo, então vou buscar outras pessoas na rua. E a pessoa acaba se submetendo. É uma violência sexual também. Então, existem vários níveis de violência dentro de uma relação. Às vezes a pessoa, ela tá tão incapacitada, tá tão fragilizada, que ela sozinha não consegue sair da relação. Então, tem aquela amiga que avisa, olha, tá acontecendo isso com você. Ele tá sendo abusivo com você. Essa pessoa que orienta a amiga, e aqui a gente falou sobre o amor, né? Aceitar o outro como o outro é, também vai ter que entender o momento da outra pessoa. Que às vezes ela realmente não tá conseguindo sair
daquela relação. E aí a gente não vai julgar. Tipo, olha o que você está fazendo com você. Olha, você está continuando, tô te falando para sair, você continua sendo violentada? Não. A amizade vai orientar, mas também vai ter paciência com o processo da pessoa. Mas se a pessoa estiver muito arraigada naquela relação abusiva, aí só ajuda profissional. Porque os amigos também vão ter que lidar com a limitação deles. Nem sempre você vai conseguir resgatar um amigo, uma amiga de uma relação assim. Então, vai orientar para que a pessoa procure ajuda profissional. Agora, caso tenha bastante violência e a pessoa não consiga sair, aí denúncia. Psicologicamente, são tantas camadas que é difícil você fazer um diagnóstico, você atuar, você ser amiga, você ser parte da situação, mas bottom line é que eu acho que não, se você tem um vizinho que você ouve, ou a mulher, ou o marido, ou está numa situação de agressão, você precisa denunciar. Essa é uma visão muito pessoal e é o que eu faria. Assim, Thalia, até mesmo ressaltar também que normalmente quando a gente vê, né, um relacionamento abusivo, seja ele físico, né, emocional ali, na fala também, existe muito na fala e, na verdade, poucas pessoas acham isso. Então, por exemplo, se um casal ali está sofrendo realmente um relacionamento abusivo, porque, por exemplo, ou a parte do homem ou a parte da mulher, ou enfim, o abusivo ali, ele vai te xingar, ele vai falar coisas horríveis para você, mas quando for no dia seguinte ele vai estar arrependido. Ele vai falar o seguinte: eu vou mudar, desculpa, tira aquela acusação lá. Poxa, você quer que eu seja preso? Você quer que eu seja presa? Não quer. Ainda né? joga Então, com a culpa da pessoa. Exatamente. Então aquela pessoa fica assim, poxa, realmente, não, tudo bem, você vai mudar, então ok. E daí na semana que vem a mesma coisa e vira um loop viciante aquilo e a pessoa não consegue sair, realmente cria aquela dependência e não consegue Agora, dá sair. para perceber quando a pessoa tem um comportamento tóxico, né? Você chega ali e tal, está conhecendo. Como é que a gente se protege disso, né? Porque não está escrito na testa de ninguém. Sou, né, uma pessoa complicada. Infelizmente, né? Não tem As nenhum pessoas não aviso vêm com bula, luminoso, né? exatamente. Mas Como eu é acho que que se você protege? você entra num relacionamento com um pouco mais de informação, com um pouco mais de maturidade, né? Eu acho que você vai para um primeiro encontro como você vai para uma audição. Você tá entendendo quem é aquela pessoa, né? É óbvio que você tem o pré-requisito de já se sentir fisicamente atraída, enfim, quimicamente com uma energia que bate, entre aspas, com a pessoa, mas você precisa fazer as perguntas que têm que ser feitas, que também não são... É uma garantia, né? não são uma garantia de nada, mas pelo menos você está tateando e você tem mais repertório para dizer, ops, isso aqui é uma luz amarela, isso aqui é uma luz vermelha, né? Então, o que Devo que me é o quê? preocupar com isso? Isso, né? Aí você pergunta para as amigas, hoje em dia, assim, você tem... Esse é um assunto que ele está extensamente falado, né? Ele ainda precisa ser muito mais falado e vivido de uma forma um pouco mais madura e mais real para que os relacionamentos deem verdadeiramente certo, né? Acho que as pessoas abrem mão dos relacionamentos muito rápido, mas sim, eu acho que boas perguntas, conversas profundas, você estar presente na relação é fundamental para você entender se aquilo vai para algum lugar ou não, porque a princípio, quando você começa um relacionamento, o que você quer é estar ali para os próximos 5, 10, 15 anos, né? 20 anos. Ninguém começa porque, agora. a menos que você fale, não, e hoje em dia você tem tudo, você tem poliamor, você tem relacionamentos Tem vários abertos, combinados, né? você tem... você faz o que você quiser, você tem uma liberdade de gênero e de escolha, de formato, que é sem precedentes. Então, se você quer um relacionamento, de certa forma, entre aspas, tradicional, sim, é fundamental que você faça perguntas mais profundas, que você olhe para a pessoa trazendo ambos, né? Quer dizer, tudo aquilo que você sente de muito já automaticamente atraente em relação a ela, mas também
Que mostra Deixa eu seus entender limites quais são os também, seus... né? Não ter medo dos defeitos da pessoa. Uhum. Né? Porque ninguém é normal. Então, se eu não sou, se eu tenho minhas maluquices, deixa eu entender quais são as suas maluquices. Então, Mas me vai que conta bate, né, de a que maluquice. forma você é também meio maluquinha, né? E aí sim você começa a falar uma língua e num lugar mais interessante, mais real. Não é interessante a palavra, mas mais real. É não ter medo desse campo. Uhum. Perfeito. Experimente o outro. Conheça os amigos, conheça os familiares, vê como a pessoa reage em diversas situações. Às vezes as pessoas estão tão desesperadas para ter um relacionamento que elas mergulham de cabeça ali na primeira oportunidade sem fazer o test drive. Então tá assinando um contrato ali sem ler as entrelinhas. Então, gente, quem tá assistindo a gente, cuidado, experimente, prove para você, quando entrar na relação, saber o que você está assinando. E um outro aspecto bem interessante em relação a isso é a gente não idealizar o outro. A gente já trouxe isso aqui. Mas, às vezes, eu quero tanto entrar numa relação e aí eu espero tanto do outro e eu não vejo o outro de verdade. Eu vejo o que eu quero ver do outro. E isso é muito perigoso. Porque a minha visão fica muito embaçada. E daí, para eu ser catapultada para um relacionamento abusivo ou tóxico, é muito forte. As chances são muito grandes. Agora, gente, e o coração partido? Não é nada disso, não é abusivo, não é tóxico, não é nada, mas não deu certo. E aí tem gente que está ouvindo a gente, não superei. Simplesmente não consigo superar. Como é que supera? Dá para colar o coração partido em algumas partes? Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que dá. Eu falo muito em experiência própria, né? Assim, eu acho que eu fiquei num luto de um final de um relacionamento que foi algo... foi um fim sem um desfecho, sem um closure, que é essa palavra americana que eu não gosto muito, mas que é essencial, né? E sim, dá. E eu acho, depois de ter feito assim, vários experimentos, eu realmente me debrucei sobre esse assunto. Eu acho que você se perdoar e você perdoar o outro, mas primeiro você se perdoar pelas escolhas, pelo que você não fez, pelo que você fez, e depois você conseguir perdoar o outro e entender que ele fez o melhor que ele podia ter feito. Quando não é um relacionamento abusivo, quando é um desencontro, quando é algo inexplicado, isso colocado, eu acho, qual é a forma de você fazer isso? Tem milhões de formas. Você pode fazer terapia, você pode... Eu acho que o exercício físico é algo que ajuda muito, porque tem um componente químico de tristeza enorme, hormônios de vão vazio, liberando, né? Então, eu acho que ele é fundamental, muito mais fundamental do que é dito. Tem o fato de você ter que viver um período de luto. Tem rituais que você pode fazer. Eu me lembro que nessa época eu não sou uma corredora, mas eu fui correr uma meia maratona na Patagônia, porque eu falei, qual é a coisa mais inusitada que você pode pensar em fazer? E eu fui até lá porque eu acho que eu queria enterrar uma dor. E quando eu voltei outra pessoa. Então, existem, assim, várias possibilidades. E se conselho fosse bom, a gente não dava, né? Mas para as pessoas que estão escutando, assim, primeiro, peçam ajuda, dividam a sua tristeza, talvez acolham o fato de que tá tudo bem ficar triste, né? Se foi algo muito relevante, você precisa ter esse luto, que é o preço que você paga pelo amor que você teve. Então, talvez se aquilo não tivesse sido tão intenso, tão verdadeiro, você ia tirar de letra. Mas quem quer tirar a vida de letra se o preço for você não ter vivido um amor de verdade? As coisas valem o quanto custam, As né? coisas, exatamente, o quanto você coloca a sua alma. E, no fundo, eu acho que é isso mesmo, é você trazer para a mesa que tem vezes que não dá certo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E assim, gente, e é melhor que você tenha tido, que não tenha dado certo. E enquanto você tá vivo,
você pode encontrar o amor a qualquer momento. Inclusive em si mesmo. Não, esse é o primeiro, né? Eu acho que esse é o lugar, né? Sim, assim, a gente está mesmo falando na época de Setembro Amarelo, né? Então, acaba aumentando também, né? Depois pós-pandemia aumentou muito, né? A questão do suicídio. E adentrando nessa questão amorosa, né? Do relacionamento, muitas pessoas, a maioria mulheres, né? Isso em estatísticas mesmo que mostram, a maioria mulheres que acabam um relacionamento, elas sofrem bem mais do que os homens. Tá? Não digo que os homens não sofrem, mas sofrem muito, e o que acontece? Aquilo ali, aquele sofrimento, aquela tristeza pode virar uma tristeza muito profunda e calhar numa depressão. Se você não busca uma ajuda, se você não reage, por exemplo, né? Tem muita gente, por exemplo, que não reage. Acabou o relacionamento, acabou minha vida, morri, não tenho mais o porquê viver, né? Então, acaba também acontecendo daqueles pensamentos, né? De pensamentos suicidas mesmo, né? Eu não sei como é que eu vou viver agora. Eu vivi com aquela pessoa durante anos, ou até mesmo durante meses. Como é que eu vou viver agora sem aquela pessoa? Né? Então, realmente o que você falou faz muito sentido na questão de que você tem que reagir. Mas reagir como? Reagir da maneira que eu já estava? Não. Da maneira possível, né? Da maneira possível. De todas as maneiras possíveis. Encontrar um objetivo, não né? Não sei se é encontrar um objetivo. É difícil você dizer para o outro, mas é da maneira possível. Sim. Exercício físico, por exemplo, é um ótimo, porque libera hormônios, né, do nosso cérebro que são hormônios do prazer, do bem-estar, né, enfim. E isso faz muito bem, primeiro, para o nosso corpo. Normalmente também as mulheres, quando terminam, falam, não, então agora eu vou entrar na academia, vou cuidar do meu corpo, porque é isso. Mas também para o nosso cérebro, né? E também a ajuda terapêutica, gente, precisa, é necessário, porque é um luto, tá? O luto, ele não é somente quando uma pessoa morre, né? Às vezes a gente costuma pensar assim, poxa, perdi fulano, faleceu ano passado. Não, mas o luto também é uma perda de emprego, por exemplo. É uma perda de um relacionamento, às vezes duradouro, às vezes passageiro. Às vezes de uma amizade, né? Às vezes de um cachorro. De um cachorro, exatamente, de um animal, né? E as pessoas, às vezes, não estão acostumadas com o luto, né? Acho que ninguém está acostumado com o luto, né? Então, passar por aquele processo requer um tempo, né? A gente não vai ser hipócrita aqui em dizer que hoje a gente terminou e amanhã a gente já está tudo bem, está pegando todo mundo na rua, está conhecendo um outro amor. Quando na verdade não é. A gente precisa realmente desse tempo. Mas sabe, Isabela, você trouxe esse aspecto do reage, e quando a gente passa por um luto, a gente passa por um tempo numa tristeza. E a tristeza é uma emoção que deixa a gente num lugar mais introspectivo. Uhum. Então, às vezes, a gente vai precisar desse tempo para a gente organizar nossas emoções, para a gente poder se acolher, para a gente poder ser acolhido pelos outros. Uhum. Então, às vezes, a gente acha que tem que fazer e acontecer isso, né? Agora eu vou para academia, eu vou viajar. Ela trouxe sobre correr lá na Patagônia. Eu, quando terminei meu último relacionamento, no ano seguinte, eu fiz 7 retiros. Um dos retiros foi de 1 mês, lá na Suíça. E foi o lugar de introspecção onde eu consegui ir me reorganizando para poder lidar com o meu luto, para poder reorganizar a minha vida. Então, nem sempre a gente precisa fazer uma coisa para fora. É importante a gente ser muito honesto com a gente normalizar aquele período de dor, aquele período de sofrimento, porque ele passa. Se a gente tenta fingir que aquilo ali não está acontecendo, aquele conteúdo fica lá dentro e a gente fica com aquilo mal curado. E aí a gente acaba sendo catapultado para outras relações, sem ter finalizado propriamente bem aquela outra relação anterior. Então, a gente acaba tendo repetições. Então, a gente tem que ser honesto e o mundo cobra isso, né? Que a gente esteja bem o tempo todo, postando foto, feliz, viajando, sorrindo, as amigas. Vai pegar todo mundo. E aí você termina um relacionamento, aí a pessoa do outro lado vai lá e posta uma foto linda, e você fica assim, olha, ele tá bem, eu tô péssima. Pronto, aí começa um outro ciclo. Gente, sem stalkear ex. Por favor. Não precisa deletar, mas dá uma ocultadinha ali nos stories. Tempo, né? Pra quê? Gerar mais sofrimento para você. Mais, né?
Até mesmo ficar, às vezes, a gente acaba terminando um relacionamento, por exemplo, e acha que o outro tem que estar na mesma pele que a gente, tem que estar no mesmo sofrimento. Se eu estou sofrendo, a pessoa também tem que sofrer. Mas quando na verdade não. Cada um É uma reage história de uma própria, forma, né? Eu acho que é uma história. E a Thaís falou uma coisa que veio automaticamente, uma música na minha cabeça, que é aquela música do Caetano que fala que a tristeza é senhora, desde que o samba é assim. Então, porque realmente tem coisas que você cria quando você está triste, tem lugares que você acessa quando você está triste. Então, são sempre ideias de que, dependendo da emoção, você sempre tem como tirar algo daquilo. Ai, só me vem à cabeça aquele filme Divertidamente, né? Não só porque eu tenho 2 filhas pequenas, então vejo muita animação, mas é porque o filme é realmente muito profundo, né? Genial. No que trata Ele é muito bom. da mistura das emoções, do É. quanto é importante você ter o seu momento de tristeza para que você acesse situações e cresça com elas, né? E se você for pensar, né, quer dizer, são todos os opostos, né? Tem o yin e yang, né? A pessoa que tem luz, ela tem trevas. Não tem como você dar valor a uma felicidade, a um momento pleno, se você nunca tiver tido uma tristeza, momentos de depressão, momentos em que as coisas não estavam indo tão Você não bem, precisa né? se jogar e se Não, entregar nisso, exatamente, mas viver e respeitar esse momento, né? Essa inteligência emocional é você Uhum. conseguir fazer uma leitura um pouco mais clara dessas emoções e poder contar ela para os outros sem que nem você nem os outros se assustem tanto, né? Uhum. Então, a gente sabe que depois de uma certa idade, né, que as coisas vêm, tem períodos em que está tudo dando certo, mas tem Sim. períodos em que você fala, respira fundo e Vamos que atravessa no essa dia onda, porque seguinte é são outro. 7 ondas e você, né, fica calma e aí você pode recorrer, por exemplo, à ideia dos estoicos, né, dessa filosofia que ajuda muito as pessoas a lidarem ou a desenvolverem a resiliência. Eu sei que o tema não é esse, mas se a gente for pensar, Tá tudo os últimos ligado. 2 anos foram anos em que a gente saiu muito mais resiliente. Se a gente fosse contar aqui para todo mundo, olha, você vai passar os próximos 2 anos, o seu trabalho vai parar ou vai triplicar, quer dizer, você vai ter uma pandemia, Ou vai perder o emprego. ou você vai perder o emprego, e a gente sobreviveu. Né? A questão muito é como, né? Como você quer viver essa vida. Então, eu sempre acabo internamente mesmo, né, voltando para a questão que o motivo, a razão pela qual a gente veio aqui é para se conhecer, para você saber quem você é e conseguir contar para o outro um pouco melhor. Olha, eu sou muito estranha no que diz respeito a isso, mas eu sou incrível aqui. E perguntar isso para o outro e normalizar, eu acho que é um pouco mais essas conversas. Gente, acho que se der corda, a gente vai até amanhã Ah, falando. com certeza. Mas, infelizmente, em algum momento a gente teria que chegar a esse momento. Vamos ter que pôr um ponto final aqui no nosso papo. Queria agradecer demais as nossas convidadas, a Jack de Botton, que é a diretora e sócia fundadora da The School of Life. Jack, muito obrigada. Muito obrigada, Isabelle. Eu também agradeço a Isabela Félix, que é psicóloga, né, que viveu um relacionamento abusivo, Sim. dividiu um pouco dessa experiência com a gente aqui. Sim, Obrigada, eu viu? agradeço também. E eu espero, sim, que quem esteja ouvindo, quem esteja vendo, possa se sentir até mesmo motivado a buscar uma ajuda, procurar uma ajuda, ver que não está sozinho, não está sozinha. E, enfim, mais uma vez eu agradeço pelo convite. E também a Thaís Marques, que é especialista em psicologia clínica. Thaís, muito obrigada aqui pela tua participação, viu? Eu que agradeço, adorei aqui o bate-papo, adorei estar aqui com vocês. Gente, esse foi mais um Saúde News. Agradeço a sua companhia também. Se você gostou desse episódio, pode dar uma voltada aqui na nossa playlist, acompanhar os outros também, episódios em que a gente falou de saúde mental, sobre o prisma do trabalho, e também falamos a respeito de família. E eu lembro a você que toda segunda-feira tem conteúdo novo aqui no Saúde News. Na próxima semana a gente vai estar falando um pouquinho sobre a juventude. Obrigada pela companhia.